Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul e hoje vou trazer um vídeo aí tentando explicar um pouquinho sobre as receitas do Cruzeiro, sobre essa situação da SAF, né? Para a gente poder ficar mais informado, pelo menos um pouquinho. Primeiro, aquele pedido de sempre, é muito especial para nós, é muito importante que você se inscreva no canal, né? E se inscrevendo, você vai estar concorrendo a essa camisa oficial, tá aí na tela, aí eu vou colocar ela piscando aí. Se inscrevendo, você se inscreve, comenta no vídeo sorteio da camisa e já vai estar concorrendo. Vou falar aqui hoje de uma maneira sucinta, uma maneira rápida, tentar explicar a situação da SAF, né, e essa possível sociedade anônima do futebol, clube empresa, e essa possível salvação para o Cruzeiro, que seria a SAF. Vou esboçar também, no final aí, um pouquinho do time que deve vir a campo, que pode vir a campo contra o Brasil, né, depois desse empate amargo aí contra o Guarani. Vamos lá. Primeiro, quando se fala em SAF, primeiro é importante a gente falar a situação das receitas do Cruzeiro hoje, que são muito limitadas. As principais arrecadações de um time são as cotas de TV, os patrocínios master, principalmente, né, que é aquele principal ali da camisa, e a venda e negociação de jogadores revelados, né, aqueles que o clube tem direitos sobre ele. Então vamos falar um pouquinho mais de cada uma dessas arrecadações. A cota de TV. O Cruzeiro, lá na administração do seu Wagner Pires, antecipou as cotas de TV, então o Cruzeiro não está recebendo esse valor. O Cruzeiro não recebe. Esse que é um dos principais valores que os clubes recebem, né? E estando na Série A um valor, na Série B um valor menor, mas seria muito importante essa receita. O Cruzeiro não tem, porque foram antecipadas nas últimas gestões, né? Situação do patrocínio Master, né? Foi revelado aí agora recentemente que o nosso Pedrinho BH antecipou o valor do pagamento do patrocínio Master até 2023. Cruzeiro, então, teoricamente, né, nessa vinda do Luxemburgo aí, o Cruzeiro já queimou esse patrocínio Master até 2023. Já aconteceu de o Pedrinho abrir mão da posição de patrocínio Master porque o Cruzeiro conseguiu outro patrocinador para colocar, né, sem pedir de volta aí o dinheiro, né? O Pedrinho abriu mão da posição de patrocínio Master. Pode acontecer de novo? Pode, mas é uma especulação, né? Então, teoricamente, com essa antecipação que o Pedrinho fez, o Cruzeiro também não vai ter mais a renda do patrocínio Master. E em relação à venda e negociação de atletas, né? Eu não vou nem falar porque o time do Cruzeiro hoje não tem muita qualidade aí para ser revelada, para ser vendido por muitos milhões, né? Para o exterior, principalmente. Os atletas que aí estão não tem essa qualidade, né? Essa questão para ser vendido por milhões. Pode ter alguma negociação ali, 3, 4, 5. Teve aí o valor fixado do Adriano, né, em 15 milhões, mas não tem essa perspectiva de arrecadação a curto prazo. Então, gente, vamos falar aqui a realidade financeira do Cruzeiro. Não adianta. A SAF é o caminho do momento, é o único caminho que vai ajudar. Claro que o Cruzeiro não acaba com SAF sem SAF, o Cruzeiro não acaba nunca, o Cruzeiro tem 10 milhões de torcedores e isso aí é fundamental, porque sempre vai ter quem queira ter esse investimento na torcida do Cruzeiro, né? O principal consumidor do clube são os torcedores. O Cruzeiro tem patrocínio porque tem 10 milhões de torcedores, né? Então, mas apesar disso, para ter um conforto financeiro, e a SAF é o caminho do momento. Vamos lá. O que está faltando para a gente virar a SAF? O estatuto já está em dias, né? É só uma questão de estrutura. Temos que esperar a competição, no caso que a gente está, a Série B, acabar. Aí comunica a FIFA, a Comebol e a CBF sobre a mudança para a SAF. Então, até dezembro, não tem como fazer a competição em andamento. Em dezembro, o Cruzeiro já vai comunicar essas entidades aí e já fica com caminho livre para a SAF, para virar o clube empresa. Falando aí rapidamente sobre o que é o clube empresa ou o clube vira uma sociedade anônima, ou ele cede, que vai ser o caso do Cruzeiro, o futebol do clube para ser explorado por uma sociedade anônima, um CNPJ, é uma outra empresa, né, que vai ser constituída. Essa empresa tem ali seus cotistas, né, seus acionistas,
e essa empresa visa obter lucro ali através do futebol. Basicamente isso, o clube não deixa de existir em nenhuma das hipóteses. O clube simplesmente vai existir, mas vai ter uma empresa que visa lucro, como todas, né? Porque os clubes hoje no Brasil são associações civis, teoricamente sem fins lucrativos, né? Então, ele passa a ser uma empresa gerindo o futebol do clube com fins lucrativos para os seus acionistas. Então, as vantagens da SAF aí, principalmente, né? Vamos falar. A SAF vai ser constituída, essa nova empresa vai ter um conselho próprio, um conselho de administração, como todas as empresas têm. Dentro desse conselho vai ter uma diretoria ali com seu presidente, né? Também chamado, o pessoal já deve ter ouvido aí, de CEO, né? Que é o responsável por essa companhia. Mesmo com a diretoria atual do Cruzeiro tendo ainda sua participação e seu voto, né, porque ela não vai ser totalmente SAF, a gente pode ficar muito tranquilo em relação a isso, por vários motivos. Então, vou colocar os motivos da tranquilidade em relação à SAF. A SAF tem conselho e diretoria próprios, né? Esses são profissionais competentes, são aprovados por esse conselho, né, para poder gerar lucro. Então, na verdade, tem uma fiscalização muito grande sobre o trabalho dessa empresa. Por quê? Além de ter controle do governo, né, sobre negociações suspeitas, roubalheira, vamos dizer assim, sobre irregularidades, né, a SAF ela é regulada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, é um órgão do governo federal que supervisiona as atividades desse tipo de empresa. Então, ela é regulada pela CVM, e ela é fiscalizada pelo seu conselho, principalmente pelos seus acionistas, né? As pessoas que colocam dinheiro, fiscalizam de noite ali para não ter perdas. Então a gente pode ficar muito tranquilo em relação à integridade da administração dessa empresa, né? O que não acontece no caso de clube, que acontece de tudo ali, ninguém sabe de nada, fica tudo entre a diretoria. Em se tornando SAF, uma situação urgente para o Cruzeiro, a facilidade de pagar as dívidas é parte da arrecadação da SAF, toda a arrecadação, quando se fala em arrecadação, é renda bruta, ela vai para um fundo para quitar as dívidas e passa a ter mais facilidade, né, em sendo SAF do futebol, em sendo clube empresa, passa a ter uma facilidade maior de pagar essas dívidas. Essas dívidas podem ser negociadas diretamente com os credores, pode haver aí um leilão de dívidas, ou seja, aquele credor que abrir mão, que der maior desconto para a quitação da dívida, recebe primeiro, isso passa a ser legal. Pode ter uma venda dessas dívidas, né? O credor pode vender essa dívida para outro, e pode ter um pagamento dessas dívidas com parte de ativos, né, de papéis da própria SAF. E eu acredito que muitos desses credores sabem que o Cruzeiro vai sair dessa situação e vão se interessar por isso. Então, há uma facilidade muito maior do que o Cruzeiro tem hoje de pagar essas dívidas. A situação de impostos, paga menores impostos que uma empresa normal e, principalmente, nos primeiros 5 anos da SAF, não paga impostos sobre a negociação de jogadores, né? A negociação de jogadores não vão entrar aí nesses impostos que a SAF vai pagar. Isso é extremamente importante, por isso é extremamente importante o Cruzeiro investir agora. É importante essa revelação para essas negociações ocorrerem nos próximos 5 anos. A captação de recursos através da lei de incentivo ao esporte, isso vai trazer não só para o Cruzeiro, mas vai trazer muito patrocínio para muitos dos clubes. Basicamente é o seguinte: as empresas, as grandes empresas, vão poder passar esse recurso, um patrocínio para o clube e abater esse valor em parte do seu imposto de renda devido. Ou seja, obviamente, todas as empresas grandes vão fazer isso, porque ela vai ter um retorno desse dinheiro que ela iria pagar de imposto, iria para o governo sem retorno nenhum, né? O clube vai manter ali projetos sociais, e a maioria dos clubes já mantém, né, até mesmo nos trabalhos de base, e em troca a empresa vai ter seu patrocínio estampado. Certamente os clubes vão criar formas de recompensar essas empresas, até porque vai ter uma disputa ali entre os clubes para poder trazer esse recurso da lei de incentivo ao esporte. Mas isso é de fundamental importância. Isso vai melhorar muito aí o patrocínio dos clubes. A gente pode ter certeza disso. Então, gente, em relação à SAF é isso, né? Ela é o caminho aí para o Cruzeiro se manter vivo, se manter competitivo, né? E começar realmente a quitar essas dívidas aí, começar a quitar essas situações, né? E voltar a trazer aí a alegria que trouxe por 98 anos ao seu torcedor.
Além dessa situação da SAF, vou falar aqui também agora um pouco do esboço do time, né? Em parte amargo demais contra o Guarani em Campinas. Vamos começar aqui um esboço do time, vou colocar na tela aí. É difícil a gente falar porque são alguns desfalques, né? O Moreno já anunciou aí como desfalque, vou colocar na tela aí para a gente fazer um esboço do time. Então eu estou esboçando aqui um time com Fábio, Ramon e Brock. Acredito na manutenção da defesa. Acredito na manutenção da defesa porque o Luxemburgo gosta ali dessa situação de entrosamento, né? Isso aí é importante para o Vanderlei. Então eu acredito. O Rômulo deve ser permanecido na direita, ele não foi tão mal assim, o Cáceres entrou poucos minutos e ele deve precisar ali do Rômulo na direita. Na esquerda retorna o Matheus Pereira, sem dúvida, né? Ele não quis colocar o Jean num jogo onde ele não tinha outro disponível, então eu não acredito que vai ser nesse jogo que ele vai voltar com o Jean Vitor, muito menos com o Matheus Pereira disponível, então Matheus Pereira vem ali na lateral esquerda. Acredito na volta do Adriano, ali como primeiro volante, e o Nonoca, né, tem tido aí uma sequência com o Luxemburgo. Até aqui são poucas as dúvidas, né, fica mais aí por conta do Nonoca e do Rômulo na lateral direita. Fica mais por essa ali a dúvida. Agora na frente são mais dúvidas. Vamos lá, por que eu coloquei o Claudinho ali? Claudinho tem tido mais sequência, Claudinho tem tido mais escalações com o Vanderlei. O Giovani tem ficado como opção, então eu acredito no Claudinho ali retornando para a sua situação, inclusive de origem, né? Que é como meia. Bruno retornou, jogou 45 minutos contra o Guarani. E eu acredito que o Bruno tendo condições de jogo, ele entrou, ele mudou o jogo completamente. Eu acredito que o Bruno tendo condições de jogo, ele vem como titular, sim. Thiago vai substituir o Moreno, né? Parece que isso aí já é certo, embora tenha ali a opção do Zé Eduardo e do Vitor Leque. Mas além do Vitor Leque ter ido pela ponta, Zé Eduardo se recuperando, eu acho muito difícil que não seja o Thiago ali na frente. E na ponta direita, estou escalando ali o Vitor Leque, porque Vitor Leque foi bem no último jogo. Vitor Leque se movimentou bem, tem boa movimentação, tem velocidade, tem arrancada, então eu estou acreditando na escalação do Vitor Leque, né? Até porque tem essa questão aí de ser um jogador da base que vem motivado, né? Então eu estou acreditando na situação do Vitor Leque pela ponta direita, né? Foi escalado no último jogo. O Thiago como centroavante, o Bruno tendo condições no meio, o Claudinho retornando à sua posição de origem, onde inclusive a gente pode esperar mais do Claudinho, ele rende mais ali quando ele joga pelo meio, né? Então é uma boa escalação. Esse é o time que eu acredito. Vou colocar aí na tela de novo. Né? Então vamos lá. Fábio, Rômulo na direita, né? Não foi tão mal assim no último jogo. Ramon e Brock, a dupla de zaga para manter entrosamento. Matheus Pereira retornando para a esquerda. Nonoca como segundo volante. Adriano retornando aí natural como primeiro volante. Bruno, se tiver condições, vem de titular com certeza pela esquerda. Thiago no lugar de Moreno e Vitor Leque pela direita. Quem corre por fora aí nesse elenco? Por fora corre o Flávio, que jogou bem. Por fora corre o Felipe Augusto, que embora não tenha um futebol muito técnico, ele tem muita vontade, né? Se destaca por isso. Né? Então tem ali o Cabral, que a gente não entende, mas porque o Luxemburgo continua insistindo nas escalações do Ariel Cabral. E apesar de ninguém gostar do futebol do Cabral, o Luxemburgo tem colocado. Acho que são esses os principais que correm por fora aí. Tem o Keké voltando, tem o nosso Zé do Gol aí voltando. Certamente eles vão ser importantes ainda. E vamos em busca dessa vitória sobre o Brasil. O Brasil não ganha de ninguém, gente. O Brasil tem um time péssimo. Quando o Cruzeiro jogou contra o Brasil no primeiro turno, parece que não gorando aí de forma nenhuma o time do Brasil, mas eu falei que o time do Brasil seria o lanterna da competição. O Brasil tem um time muito, muito fraco tecnicamente. O Brasil tem um time que tem pouquíssima qualidade, né? Inclusive bem menos que o Confiança, que naquela oportunidade era o último colocado. Né? O Brasil já está aí numa situação muito difícil no campeonato, então o Cruzeiro tem tudo para sair com essa vitória lá sobre o Brasil. Os reforços aí são os desfalques que vão voltando devagarzinho, né? Então, o time não fez um jogo ruim contra o Guarani.
né, não jogou mal. O time empatou o jogo, né, teve várias oportunidades de ganhar a partida, perdeu nos erros novamente, né, e esses erros tendem a diminuir. Então eu estou muito confiante nessa situação aí contra o Brasil de Pelotas. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado, ter contribuído tanto com a situação da SAF, quanto com um possível time aí. A gente acompanha, né? E conto com vocês. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Vou colocar nossa vinheta aí. Vamos a ganhar. Vou aonde você for.